Olá pessoal, sou o Latos, psicólogo, securitário e pai do Arthur. E esse é o podcast Paternidade Atípica, a vida além do diagnóstico. Hoje é o nosso último episódio dessa primeira temporada. Então, primeiro, agradecer a todos vocês que percorreram essa jornada junto conosco até aqui. Eu espero de coração que esse projeto ajude muitas pessoas, aos pais atípicos principalmente, que precisam dessa informação, que precisam dessa rede de apoio e principalmente desse acolhimento. No episódio de hoje, por ser o último, a gente vai falar da nossa realidade atual. Então hoje a gente está em 2026, 5 anos já se passaram desde aquele susto inicial, e a grande pergunta que fica é, e agora? Como está a vida hoje? Como está o Arthur? Como está o Latos? O que aconteceu ao longo desses 5 anos? Então vai ser um episódio bem emocionante, onde a gente vai falar de rotina, constância e a vida seguindo um diagnóstico que aparentemente surgiu como um terremoto. Hoje ele é um terreno muito fértil, onde a gente já começa a colher muitos frutos importantes na vida do Arthur. Não é que tenha deixado de doer, mas essa dor hoje ocupa um espaço muito menor do que ocupava no início. Ela deixou de ser o centro de tudo. O medo já não é mais diário e a incerteza já não paralisa mais. A vida, ela deixou de ser sobre a paralisia cerebral e agora é 100% sobre o Arthur. O diagnóstico, ele nunca vai desaparecer das nossas vidas, né? Mas ele já não ocupa mais todos os cômodos da casa. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, é que não existe pai super-herói. Existe pai presente. E pai inteligente que constrói redes e pontes. Pontes para um futuro que talvez eu não esteja aqui para ver o desfecho. Mas eu vou ter a certeza de que eu fiz tudo que estava dentro do meu alcance e o melhor para deixar o Arthur preparado para esse mundo, para esse futuro dele. Ao longo desses 5 anos, né, algumas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram. Hoje eu já não me encontro mais casado com a mãe do Arthur. Em algum momento a gente viu que esse casamento não fazia sentido. E a gente tem um bem em comum que é o Arthur. E a paralisia cerebral, ela não escolhe lado. Então hoje a gente vive uma guarda compartilhada, num processo que foi muito trabalhoso e com muita maturidade, né? Então a gente passou por um processo de mediação, muitas conversas e acordos, sempre pensando no melhor do Arthur. E o pensar no melhor do Arthur exige uma organização de rotina, organização de casas, babás, rede de apoio, horários de terapia. Como eu falei nos primeiros episódios, né? Eu moro no Rio de Janeiro, mas trabalho numa empresa de São Paulo, uma empresa que entende a minha situação e que eu tenho um contrato de muito respeito, de muita troca também. Então, algumas vezes por mês eu preciso estar em São Paulo e essa boa relação com a mãe do Arthur, super importante para que essa rotina, muitas vezes insana, funcione. E como é que está esse cotidiano, essa realidade hoje do Arthur? O Arthur faz muitas terapias, todos os dias da semana ele tem alguma terapia, em alguns dias 2 sessões. O Arthur hoje estuda numa creche normal, não é uma creche especial. Nesse atual momento, né, ele tem 4 anos, vai fazer 5 em agosto. A parte mais atrasada dele é a fala, que é interessante, né, porque ele escuta tudo, interpreta o mundo, é um carinha super legal, debochado, muito feliz e que tem uma leitura de mundo muito interessante, porque apesar de não verbalizar, a gente hoje utiliza a comunicação alternativa com ele, o POD, então ele se comunica, ele sabe expressar as emoções dele, pedir o que ele quer, falar quando ele quer sair, quando ele está com fome, quando ele quer beber água. Então, se eu olhar para trás e falar que a vida não é muito gentil com ele, acho que não estaria sendo muito justo. Com ele, comigo e com todo mundo que torce muito para essa evolução dele. Acho que eu uso dizer que ele tem uma vida de uma criança de 4 anos muito próxima do normal. A evolução dele é muito lenta ainda. E é dele. Essa é a história que provavelmente ele vai contar no futuro. Cada pequena vitória é muito celebrada. Hoje o Arthur já anda sozinho, consegue colocar uma roupa sozinho, ele está num momento de desfraude. E tudo isso a gente só pode estar tendo esse acesso hoje por conta desse trabalho que começou 5 anos atrás. Todo esse investimento de energia, de tempo e principalmente o investimento financeiro. Esse é um assunto que é muito tabu ainda. Um filho atípico ele é muito caro. E ele demanda e exige muita coisa. É uma demanda grande, mas que está indo muito bem.
A vida não ficou menor por causa da paralisia cerebral, né? Ela ficou diferente. E hoje, depois de tanto tempo, na verdade o mundo se ampliou. Me deu acesso a conhecimentos, a conhecer pessoas, ouvir histórias, e certamente houve uma expansão do Latos enquanto pai, enquanto ser humano. Uma pessoa muito mais humana e que se preocupa muito mais, acho que com os outros e com o mundo que eu quero deixar para o meu filho. Mas principalmente para o filho que eu quero deixar para esse mundo. A vida de uma pessoa atípica nunca vai ser fácil, mas enquanto eu estiver aqui, puder trabalhar para deixar o Arthur a pessoa mais funcional possível, mais feliz possível e com recursos, é isso que hoje dá sentido à minha vida. Uma criança atípica ela precisa de estímulo, né? De rotina e de estabilidade. Então, sintetizando muita coisa do que a gente falou ao longo dos primeiros episódios e ao longo desse podcast, quanto mais rotina e previsibilidade a gente tiver, menos difícil torna a nossa vida enquanto pais de crianças atípicas. Mais uma vez, né, falando que a vida é muito gentil com a gente, a equipe de saúde do Arthur se mantém a mesma até hoje. Mais pessoas se juntaram a nós, novos profissionais de saúde. O Arthur é muito feliz com esse vínculo terapêutico. Eu, enquanto pai, também, a confiança que a gente tem nessa equipe médica, na nossa rede de apoio, nas pessoas que estão com a gente desde o início, em todas as pessoas que foram se juntando nessa caminhada ao longo desses últimos anos. E é importante falar que a terapia não é só técnica, né? A terapia é um vínculo, porque técnica por técnica, a pessoa que estuda, lê um livro, pratica, isso aí a gente aprende por repetição, como qualquer coisa na vida. Mas o olhar humano que a gente tem nesse tratamento, ele faz toda a diferença. Alguns dos episódios anteriores, eu brinquei com a frase de caminhoneiro, né? Que o amor é um combustível. E passando 5 anos, eu não tenho o menor medo em repetir isso. Se o que fez a gente chegar onde a gente está hoje, isso só aconteceu pela quantidade de amor envolvida na história do Arthur. Um amor que nem sempre é verbalizado, mas que a gente sente. E a gente sente, às vezes, na rua, por vizinhos, pessoas que moram na rua e que viram o Arthur chegar em casa, fazer o treinamento dele para andar, e que hoje passam por mim com sempre comentários positivos, né? Falando, nossa, como ele tá grande, como ele evoluiu e, o mais importante, como ele é uma criança feliz. A gente deu muita sorte também na escola que o Arthur estuda hoje, que é uma escola super inclusiva. O Arthur tem amigos na escola, é uma criança que foi super bem aceita, do jeitinho dele, e que gosta muito dessa rotina. Ele faz capoeira na escola, faz aulinha de música e adora leitura. Que interessante, né? Uma pessoa que não verbaliza o que entende de um livro, mas o quanto o momento de leitura com ele faz sentido. Então, de alguma forma, ele está adquirindo conhecimento, ampliando esse mundo dele e evoluindo. E sobre o pai, né? Essa pessoa que vos fala, a pessoa que teve a ideia de tirar esse projeto do papel, de vir aqui contar um pouco de história, se expor para vocês. Eu acho que eu só consigo ser um bom pai hoje porque eu não abandono o homem que eu sou. E se eu fosse olhar para trás hoje, acho que aquele Latos adolescente, né, que fantasiava em ser pai de uma menina, tá muito orgulhoso hoje do pai de menino que eu me tornei. A minha vida segue com essa nova realidade, a psicologia enquanto profissão e ferramenta de autoconhecimento, minhas práticas de yoga, minha rede de apoio, meus amigos, isso tudo me dá muita força para seguir. Acho que a minha vida volta a ser um pouco mais parecida do que era antes da chegada do Arthur, por ter essa guarda compartilhada. Em alguns finais de semana eu consigo tirar minha sonequinha da tarde de 5 horas e não de 2 quando eu tô com ele. Voltei a me exercitar da forma que eu me exercitava antes, tenho uma vida social e a vida tá seguindo do jeito que ela tem que seguir. Esse mito da superação ele é muito cansativo, né? Porque na verdade eu não superei nada. Eu aprendi a integrar isso na minha vida. A paralisia cerebral, hoje ela é essa nova paisagem. Uma paisagem que no começo parecia intransponível, né? Eu não sabia muito bem o que eu estava buscando ao olhar para frente. E hoje a paralisia cerebral, ela faz parte dessa vista bonita, digamos assim, que eu tenho na vida. E que me dá muita vontade de seguir em frente e muita segurança de saber que eu estou no caminho certo. Sobre esses mitos da masculinidade, né? O homem, ele aprende a sofrer muito calado, a não pedir ajuda. Só que isso tem um preço muito grande, porque todo mundo tem um limite.
e quando esse limite chega, o buraco é muito embaixo. Então começar a trabalhar a questão de vulnerabilidade, exposição, pedir ajuda, não sentir culpa por parar para descansar, culpa por pensar em si mesmo e culpa por sair de algumas situações que não cabem mais, que não fazem mais parte dessa nova realidade. E como reflexão final desse último episódio, dessa primeira temporada, tem uma pergunta que paira muito no ar. O que é normal hoje? Esse normal é essa nova rotina que foi criada. É muito interessante, assim, o fato de estar muito presente na vida do Arthur. O Arthur é uma pessoa que gosta muito de rua. Eu aqui no Rio de Janeiro, eu brinco que eu moro num bairro que ele parece uma aldeia. Ele tem 3 ruas principais, todo mundo se conhece de vista, né? Então, tem aquelas velhinhas do bairro que adoram uma conversa fiada e que eu gosto muito também. E a pergunta que a gente ouve muito é se o Arthur é feliz. Eu costumo devolver essa pergunta para a pessoa perguntando o que é felicidade para uma criança de 4 anos. E a felicidade para uma criança de 4 anos, de acordo com a minha experiência e paternidade, é todo esse dia a dia que foi construído. Então sim, acho que eu posso dizer que o Arthur é uma criança feliz. Ele ri e chora, tem sentimentos, consegue demonstrar isso, vai pra praia, joga bola, vai para um samba, faz a bagunça dele e segue a vida dele do jeito que ele conhece, porque essa vai ser a realidade dele para sempre. O Arthur nunca vai saber como é ser uma pessoa típica, mas ele entendendo que ele, enquanto pessoa típica, pertence a esse mundo, é acolhido e tem uma vida pela frente, acho que isso define bem a palavra felicidade. A vida do Arthur está muito longe de ser uma tragédia. Ela é uma vida, acho que muito mais para um show de comédia, digamos assim, porque todas as dores do passado, as experiências, hoje é muito fácil olhar para trás e rir, mas nunca tirando esse pé do chão e nunca esquecendo de todo o sofrimento que foi vivenciado até aqui. É uma vida com limitações, com muito trabalho, mas com muito amor. Esse trabalho vai continuar por muitos anos ainda. As perspectivas de desenvolvimento dele são enormes e a vida está seguindo. Hoje a gente chega ao final desse último episódio dessa primeira temporada. A ideia era contar um pouco dessa história e passar isso de uma forma muito real para todos vocês. Então, se você é pai atípico, que está chegando aqui agora, que está vivendo o susto inicial ou que teve um diagnóstico tardio, talvez você esteja vivendo aí esse meio do caos, né? Ou talvez esteja numa fase de reorganização da vida. E acho que se eu pudesse dar um conselho para você é de não desistir e também não romantizar essa paternidade atípica. E não tenta segurar tudo sozinho, porque é muito dolorido. Converse com amigos, homens, pais, procure grupos de apoio e ouça histórias que nem essa que a gente contou nesse podcast. Desde que o mundo é mundo, as histórias têm uma função muito importante. Acho que além de compartilhar o conhecimento, quando a gente ouve histórias reais, elas dão um pouco de esperança pra gente, principalmente em momentos difíceis. E esses momentos difíceis vão ser muitos ainda. Nunca fica mais fácil, acho que a gente fica mais forte. E essa força só vem porque a gente está presente, se cuidando, sendo cuidado e principalmente cuidando dos nossos filhos. Eu gostaria muito de agradecer a todos que acompanharam essa primeira temporada do podcast, a quem caiu aqui de paraquedas, a quem recebeu esse vídeo por indicação de algum amigo, de esposa, da mãe do filho, da terapeuta. A partir de agora, a gente tem esse espaço de troca. E eu fico à disposição para a gente conversar, comentem, curtam, compartilhem. Quem precisar pode mandar mensagem nas nossas redes sociais, mandar e-mail. E na segunda temporada, a ideia é que a gente comece a receber convidados, pessoas reais que queiram compartilhar essas histórias, compartilhar vivências, dificuldades, alegrias. Então, se esse projeto fez sentido para você, te tocou de alguma forma, entre em contato com a gente. Quem sabe na próxima temporada a gente não está aqui batendo um papo, conversando, rindo, chorando, se emocionando, mas falando do principal, que são os nossos filhos e essa paternidade atípica. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e a gente se vê em breve na segunda temporada. E aí, produção, já estamos no pós-crédito? Então, pessoal, meus queridos ouvintes, né, minha produtora me deu uma bronca aqui de uma informação bem importante que eu esqueci de compartilhar, né? Porque
a minha filha imaginária já tinha até nome. E eu esqueci de falar para vocês o porquê do Arthur. A verdade é que a história é bem mais sem graça, né? Como bom carioca, para mim, nome de carioca tem que ter ou R ou S. Eu queria Ricardo, a mãe do Arthur queria Vitor. Eu tenho um primo chamado Vitor, e Arthur foi o nome que surgiu no meio do caminho. Para a felicidade da minha sogra, que é uma antropóloga, um dos autores que ela estuda se chama Arthur. E ela ficou bem feliz, achando que tinha sido uma homenagem para ele. Então a gente resolveu alimentar essa história, né? Para ela, talvez, o Arthur seja por conta do Arthur que ela estuda. Pra gente, o Arthur foi uma decisão por eliminação. Mas o que importa no final é que, independente de qualquer nome que ele tivesse, ele é a pessoa mais amada da minha vida. Esse podcast foi produzido e dirigido pela Ioli Melo. Como câmera principal, a gente tem o Gustavo Breuer. Assistente de produção, Matheus Muros. Cabelo e maquiagem, Paula Melo. Pedro Cesário como assistente de som e editor de vídeo. E o Diego Marinho como apoio narrativo. Esse projeto só foi possível graças a todas essas pessoas que acreditaram na ideia, se emocionaram comigo e passaram toda essa confiança para que eu pudesse estar aqui contando um pouco dessa história para vocês. Obrigado e até a próxima temporada.